É muito comum no cultivo de suculentas, cactos e plantas em geral, elas reproduzirem, brotarem muito, e com isso a gente começar a ficar sem espaço e sem vasos para colocar. Algumas crescem muito, outras dão muitas mudas por haste, e aí é necessário a gente reaproveitar alguns vasos, até mesmo alguns vasilhames que a gente tem dentro de casa. E é bem comum também você comprar um vaso e ele durar pouco no cultivo, porque por algum motivo ele caiu, quebrou e você às vezes precisar jogar fora. Então hoje o nosso papo, a nossa conversa vai ser sobre isso. Reaproveitar vasos e aquilo que a gente ia jogar no lixo, a gente consegue fazer aquela vasilha, aquele vaso virar um verdadeiro luxo. Se você gosta do tema, eu te peço para continuar comigo até o final do vídeo, porque além de tudo isso, tem dicas bem importantes durante o vídeo todo. O meu nome é Marcos, você está no canal Suculentas Vício do Bem. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. E aí, na sua casa, no seu cultivo, no seu jardim, você também costuma reaproveitar vasilhames de dentro de casa? Ou aquele vaso que quebrou, você vai lá e dá uma costurada, dá um jeitinho nele e volta com ele para o jardim? Aqui a gente faz muito isso. Para começar, eu vou começar com você com esse arranjão aqui, ó, que tá lindão, bonitão. Quem vê esse arranjo e vê o vaso, imagina que é um vaso sofisticado, um vaso caro. Mas isso aqui realmente é um balde daqueles que a gente utiliza para limpar a casa. O nosso aqui foi utilizado durante algum tempo e depois de algum tempo de uso ele acabou rachando no fundo. Então eu aproveitei e deixei para drenagem, só arranquei a alça dele e fiz aqui um belo vaso com ele. Como já era um balde branco e estava com a aparência bem bonita, eu procurei colocar aqui algumas pendentes em volta para poder cobrir o espaço da alça e ficar parecendo realmente um vaso mais sofisticado. Mas é um balde de limpar a casa. E eu precisava plantar essa agave principalmente, e a agave ela dá muitas raízes para poder desenvolver, e ela gosta de um vaso maior, de um vaso mais fundo. Aproveitei então aqui, ó, esse balde para poder colocar, para poder plantar a agave. Com isso coloquei algumas em voltas aqui para poder dar uma estilizada no arranjo e ficar mais bonito. Mas eu quero te convidar a permanecer no vídeo, porque eu guardei alguns vasos que foram quebrando aqui, para na hora que eu tivesse um tempinho maior, eu poder aproveitar e reciclar. O que acontece? Aqui no nosso cultivo, a gente deixava as nossas suculentas em muro, em época de vento ou até mesmo gato passando por cima do telhado, esbarrava ali, caía e quebrava. Mas como quebrava só de um lado, eu ficava com dó de pegar e jogar no lixo. Aí guardei e falei, a hora que eu tiver um tempinho maior, eu vou reaproveitar esse vaso, essa floreira. E o mesmo também aconteceu com uma jarra, que a gente tinha aqui alecrim plantado nela, hortelã-pimenta. E é uma jarra muito boa, com a alça muito reforçada. Porém, um gato esbarrou nela aqui e ela caiu e destroçou toda. E aí, como eu tenho visto muitos vídeos ou fotos na internet com vasos que tem aquele corte do lado, né, ou na frente, eu falei, vou reaproveitar ele então com um tecido molhado na calda de areia com cimento, que aí eu não preciso jogar fora. E é o que eu vou fazer no vídeo de hoje. Então eu te convido, se você gosta desse tipo de tema, desse tipo de reciclagem, é um vaso que já foi bem usado, tá sujo, eu nem lavei, porque ele vai ser recoberto por tecido com calda de areia e cimento. E olhando assim, você não dá nada por esses vasos quebrados. Acredito que muita gente já está pensando aí agora que, se fosse no caso, já teria jogado fora e comprado outro. Mas a ideia era realmente fazer alguma coisa bem criativa e interessante. E é o que eu vou fazer agora. E aproveitando que eu já vou pôr a mão na massa, eu vou aproveitar também e fazer uma criatividade aqui usando a garrafa PET de 10 litros, que é esse galão aqui, ó. Que normalmente a gente termina de tomar água e descarta, joga fora. Então, tudo que está aqui iria para o lixo, mas eu vou mostrar para você que vai ser do lixo ao luxo. Porque eu já fiz várias reciclagens aqui e no final das contas fica muito bom. Então, vou preparar então a calda aqui e é bem rapidinho. Eu não vou ficar dando um passo a passo não, é só dicas mesmo, porque se você tiver facilidade de fazer artesanato, com certeza você vai pegar aí a dica e reaproveitar. E também eu não gosto de dar um passo a passo não, porque impede de você usar a sua criatividade e dar aí o seu toque final. Vou colocar então aqui, ó,
1 litro de areia e vou colocar junto com esse litro de areia, vou colocar também 1 litro de cimento. E aí coloquei um pouquinho de água para dar uma leve raleada, não precisa ralear muito se você for fazer. E agora eu vou envolver aqui o tecido para poder molhar ele todo nessa calda de cimento com areia, para poder envolver nos vasos quebrados. Não vou demorar, pode ter certeza que rapidinho você já vai ver os vasos prontos, mas eu quero compartilhar com você como que já vai ficando, ó. Aqui eu já envolvi um tecido velho na calda e vou envolvendo aqui o tecido em volta do vaso, para poder deixar ele forte, porque depois que secar o cimento com a areia fica bem reforçado. E no final das contas, quando já estiver praticamente pronto, é só vir com uma calda do cimento puro para poder dar o acabamento. Neste caso aqui, eu não cobri ele todo porque eu quero deixar o fundo do vaso, que já está furado com drenagem, para permanecer. Então eu envolvi aqui o tecido, tampando um pouco a parte de cima e descendo o tecido até a beiradinha dele aqui, ó, na beira do vaso. Porque depois, quando ficar firme, a gente vira ao contrário e dá ali um leve acabamento com a massinha também e acaba ficando muito bom, sem desperdiçar o fundo do vaso, que vai permanecer a jarra. E aqui, como você pode ver, ó, já estava quebrado, então eu dei uma leve aparada aqui com uma tesoura para poder deixar o corte mais preciso e também ficar com um acabamento mais bonito. Mas mantive o quebrado e agora eu vou encapar tudo isso aqui para você ver como que fica bacana. Essa parte aqui, ó, ela já está toda encapada. Nesse caso da jarra, eu fui cortando os pedaços e encapando. Depois de encapado, pode ficar ali uma imperfeição, mas é só corrigir com o restinho de massa. No caso do galão de 10 litros, eu vou usar aqui o de 10 litros, mas se você quiser fazer, tem aquele de 20, tem o de 5, então é de acordo com o tamanho do vaso. Como eu queria um vaso médio, estou utilizando aqui o de 10 litros. E esse corte fui eu mesmo que fiz, ó, tirei aqui com a tesoura essa beiradinha para fazer aqueles vasos onde tem aquela cascata de suculenta caindo em volta do vaso. Como o vidro ele é muito fininho, se fosse para plantar nele assim ia ficar uma coisa meio molenga e não ia ficar bacana o vaso no estilo que eu quero fazer. Então eu vou dar uma reforçada nele também com o tecido molhado na calda de areia com cimento e dar o acabamento e já volto para mostrar para você. Aqui já é no dia seguinte, então 24 horas depois que eu envolvi o tecido com a calda de areia e cimento, já está seco, já está bem firme e é mais ou menos assim que está ficando os vasos reciclados, com a ideia aí de não jogar fora todo o vaso que quebrar. Como você pode ver, ó, eu mantive aqui, lá no fundo tem uma sujeirinha de cimento, mas depois é só limpar, que dá para reaproveitar o fundo dele. E também a alça, eu mantive a mesma alça de plástico, não quis envolver ela no cimento com areia não. Eu preferi manter porque a alça realmente é muito forte, muito resistente. Aí depois que secou, eu fiz uma nata de cimento, uma calda de cimento puro, e passei nele com um pincel grande, um pincel mais grosso, para poder dar um acabamento e deixar melhor. Mas eu não importo tanto, porque quando eu resolvo fazer esse tipo de trabalho, eu gosto de um trabalho mais rústico, porque o rústico, ele te permite errar um pouco mais. Então, qualquer erro, qualquer imperfeição que ficou ali, você sabe que é para ficar uma coisa rústica, e o rústico, qualquer coisa fica bom. E também dá pra gente a liberdade de poder brincar aí com os vasos, sem ter aquela responsabilidade de ficar perfeito, porque aqui a gente não é artista plástico, não é da área de construção, então é só mesmo usar aí um pouquinho da criatividade que vai ficando muito bom. E eu já vou voltar com ele prontinho, com tudo plantado, para mostrar para você e também escolher as cores aqui, as tintas que eu vou passar, para ficar aí de dica para você, mas você pode escolher aí de acordo com a sua vontade quando você fizer em casa. Aqui então, ó, já voltei com tudo pronto. A jarra, eu aproveitei que a alça dela já era amarela, coloquei aqui uma tinta amarela também, e assim ficou o acabamento deste vaso, ó. Aqui eu coloquei a Francisco Baldi e algumas suculentas que já são pendentes, porque é importante quando for plantar nessa posição, plantar aí as suculentas que já são pendentes, porque elas não vão estranhar na hora de crescer e vão crescer e desenvolver muito bem nesse formato.
Aqui na parte de cima eu coloquei mudinhas de mini paraguaense, super boom. Coloquei também uma muda de antíqua. E na parte de trás da jarra eu coloquei algumas mudas de suculentas que ficam gigantes. Aqui também tem uma Peach Pride, ó, uma mudinha aqui no meio. E à medida que for desenvolvendo, se ficar bem eu mantenho, se não ficar eu vou alterando aqui. Mas eu vou fazer a atualização para você, se você quiser, lógico. Deixa nos comentários aí se você quer ver a atualização daqui a alguns dias, porque hoje já está bonito, mas vai ficar muito mais bonito futuramente. Eu não coloquei aqui suculentas muito sofisticadas e as mais caras, para deixar de exemplo para você mesmo que queira fazer, que você pode usar aí a suculenta que você tiver, que realmente fica um vaso muito bonito. Agora que o sol está voltando para valer, daqui a uns dias isso aqui vai estar bem colorido, bem bonito, e eu vou fazer a atualização para você. E para você ver que vale a pena restaurar essa jarra, é uma jarra bem grande. Acredito que ela tenha aí, que ela caiba nela uns 5, 6 litros de suco, né, de líquido quando ela está boa. Era o que ela cabia. E aqui, ó, coube várias plantas. E eu fiz uma mistura de plantas que vão ficar gigantes com plantas que não crescem tanto, para dar prazo de todas elas desenvolverem bem aqui nessa jarra e eu poder continuar atualizando para você de vez em quando. Como você pode ver, ó, a alça continua na jarra e ela está aqui, ó, bonitona, e virou aí um belo vaso. E aí, gostou? Deixa nos comentários aí o que você achou da jarra reciclada. Na minha opinião, o que ia ser lixo realmente virou um luxo, ó. Tá bem bacana. Aqui ao lado tem a floreira também, que estava rachada, quebrada, ia ser jogada fora no lixo. E olha como que ela ficou bonitona. Aqui nessa daqui eu resolvi fazer um detalhe de uma pintura, mantendo no meio só o cimento, né, a cor do cimento mesmo, sem pintura, porque eu já vi assim, achei bem interessante. E embaixo esses detalhes coloridos, que parece uma multidão de pessoas de mão dadas, essa pintura ela é muito tranquila de fazer. Você suja aí levemente a ponta de um pincel pequeno, faz algumas bolinhas nas cores que você quiser, e depois é só pegar um pincel, uma caneta daquelas permanentes e ir fazendo os bracinhos, unindo um desenho no outro. Achei bem interessante. Se você gostou da ideia, deixa nos comentários que depois eu dou para você um passo a passo de como fazer essa pintura. Aqui também tem algumas suculentas que ficam gigantes, que elas já estavam bem espremidas em outros vasos, e eu aproveitei que a floreira é bem grande para poder colocar elas aqui para desenvolver. Elas vão crescer provavelmente mais para trás, usando a parte de trás do vaso. E na frente eu coloquei aqui várias Francesco Baldi, porque a gente sabe que elas crescem, mas não ficam gigantes. Então vai dar para todo mundo crescer bem aqui nesse vaso bem grande. Aqui também coloquei algumas que eu preciso ficar um pouco mais atento a elas, como é o caso dessas cristatas aqui, ó, que eu coloquei ela mais para frente do vaso para continuar observando, de vez em quando fazendo a limpeza para tirar as folhas velhas e ela crescer e desenvolver muito bem do jeito que ela precisa crescer e desenvolver. E já seguindo aqui para o terceiro vaso, que no caso foi o reaproveitamento do galão de 10 litros, olha a quantidade de planta que coube e olha como que o arranjão ficou bem bacana também neste modelo. Aqui a minha intenção era usar também o cimento, não colocar cor nele, então eu deixei assim por enquanto. Mas depois, se eu resolver, eu mudo a cor e coloco uma cor de acordo com o nosso gosto aqui. Mas fica para você a ideia, porque se você não tiver tinta no momento para pintar, só no acabamento do cimento já fica muito bonito. Já fica uma coisa bem interessante. E aqui, ó, tem as quantidades que eu coloquei, as variedades de planta. Tem essa calã aqui, Pink Butterfly, que normalmente ela cresce para cima mesmo, então eu coloquei ela na parte de trás do vaso. E aqui ela vai crescer esticando para cima, nem vai atrapalhar as outras. Aqui ao lado tem algumas mudas de Fantôme, que normalmente é uma suculenta que varia nos tamanhos. Tem algumas que crescem muito, outras nem tanto. Então eu coloquei aqui do lado também. E na parte de trás também coloquei algumas mudas de suculentas que ficam gigantes. E como eu tinha visitado a floricultura e achei muitas mudas lá de gibiflora a R$3, eu trouxe na época e plantei aqui. Elas estão desenvolvendo muito rápido
Então é necessário ir mudando elas de vaso. Deixei algumas nos outros arranjos que eu já tinha feito e mudei essas para cá. E aí toda vez que a gente faz aqui um artesanato, uma criatividade para apresentar para você, a gente coloca algumas mudas aqui para poder apresentar e vai acompanhando. Se elas desenvolverem bem, permanecem. Caso contrário, a gente vai mudando de acordo com a necessidade. E para você que acompanha o canal também, eu falei alguns dias atrás que ia fazer uma atualização da taça gigante com suculentas, que foi também uma reciclagem, utilizando material que iriam ser jogado fora, como o pneu velho. No caso, esse pneu ele já estava jogado fora lá na oficina, eu pedi o rapaz e trouxe, que era de um carro grande, então era um pneu bem grande. Coloquei aqui as suculentas e queria atualizar para você ver o tanto que já está desenvolvendo. Quem viu o dia que eu fiz aqui o arranjão, que eu fiz a taça e plantei as suculentas aqui, dava para ver aí o substrato, o fundo do vaso, e já quase não dá mais para ver, ó. Elas já estão encostando uma na outra, já cresceram bastante, aproveitaram bem os dias de chuva, algumas têm algumas manchinhas, alguns fungos ainda, mas agora com o sol chegando para valer, elas estão já se recuperando aí dos ataques de fungos e estão desenvolvendo e crescendo bastante. E aí na sua região, como é que está a questão do calor? Já voltou a ficar aquele sol escaldante? Porque aqui já voltou e o sol aqui já vai para mais de uma semana que está direto. Parou a chuvarada. Para quem cultiva cactos e suculentas, tá uma maravilha, né? Mas sobre isso eu quero conversar bem detalhadamente no próximo vídeo, que vai ser o vídeo de amanhã. Para hoje eu quero mostrar para você mesmo que vale muito a pena reciclar aí alguns vasos, algumas floreiras, cuias, coisas que quebram e que dá para você reaproveitar, porque normalmente as suculentas e cactos gostam bastante deste tipo de material reciclado e reaproveitado. Aqui mesmo, como você sabe, é um pneu e elas estão desenvolvendo muito bem. Parece que essa mistura faz muito bem para elas. O pneu, o tecido molhado na calda de cimento com areia, tudo isso faz com que elas desenvolvem muito bem. E normalmente quando eu tento fazer esse tipo de artesanato, esse tipo de reaproveitamento, é porque já tem algum restinho de areia ou restinho de cimento de alguma obra que foi feita e sempre dá para poder reaproveitar. Em relação à questão dos pneus também, eu andei pegando alguns também e fiz outros arranjos. Há poucos dias atrás eu mostrei que eu fiz o replante para taça e algumas eu deixei aqui e coloquei algumas outras também. Ó. Como você pode ver, elas continuam desenvolvendo muito bem, as que permaneceram no pneu, e outras também que não estavam e que eu trouxe para o pneu também estão desenvolvendo muito bem, como é o caso do pneu ao lado aqui, que eu já vou mostrar para você ver como que está desenvolvendo. O do pneu ao lado, ele é um pneu com mudinhas de haste floral. Coloquei todas aqui bem pequenininhas, agora elas já estão desenvolvendo, já estão crescendo. E provavelmente daqui a uns dias eu já vou ter que fazer um novo replante, porque elas desenvolvem muito rápido nesse tipo de material, junto com o substrato, né? Mas parece que elas gostam muito desse tipo de material reciclado. Mas voltando aí para o lado da criatividade também, tem também essa barcona aqui, ó, que eu fiz um arranjão nela de suculentas, que eu trouxe lá da Floricultura Duas Irmãs. No dia, como eu tinha trazido uma variedade muito boa e não tinha vaso naquele momento, eu reaproveitei esse barco, essa barca grandona de cimento que eu já tinha feito e que estava parada no momento. Então eu reaproveitei ela e ficou aqui ó, um arranjão bem bacana, bem bonitão também. E as plantas estão desenvolvendo muito bem. Tem um mês mais ou menos que eu plantei aqui, ó. E elas estão todas bem pegadinhas e bem desenvolvidas. Algumas eu fiz poda para poder elas desenvolverem mais rápido e dar mais mudas, mas todas estão muito bem. Não teve nenhuma perda e elas realmente gostam muito desses vasos de cimento. Aqui elas passaram por um período bem grande aí de chuva e não perdi nenhuma, porque a drenagem fica muito boa nesses vasos. E também agora em períodos de sol mais quente, que o sol voltou também, é importante tomar um pouquinho de cuidado quando se planta em vasos de cimento em relação ao aumento da rega. Regar aí pelo menos 2 vezes por semana quando tiver o sol muito forte.
Aqui também a gente reaproveita, ó, latas de tinta de 18 litros. E aí nessa lata bem funda eu plantei a orelha de burro, que é uma suculenta que além dela ser muito grande, dela precisar de muito espaço, ela vai lançando essas folhas que fica pendente. Então se o vaso for fundo, for alto, é bom que as folhas vão encostando por ali e tendo um apoio. A gente reaproveita também, ó, as tábuas aí de caixote de feira para fazer essas plaquinhas que deixam o jardim, o quintal e o cultivo mais interessante. Vaso de filtro também a gente não perde nenhum. A gente normalmente serra ele ao meio para poder dar 2 vasos, quando a gente quer um vaso mais raso. Faz algumas pinturas, como essa de oncinha aqui mesmo, e vai enchendo de suculentas. Neste aqui tem algumas espécies, mas a que está sobressaindo melhor aqui é o Francisco Baldi. Este vaso aqui mesmo, ó, que está lotado de muda de Pink Pride, porque ela dá muita muda. É uma suculenta bem prolífica mesmo. Então a gente vai tirando mudas e colocando em alguns vasos. E para isso a gente precisa reaproveitar alguns vasos, como é o caso desse aqui mesmo, que era um galão de 50 litros, que eu parti ele ao meio e fiz 2 vasos grandes. Então, para você ter uma ideia, esse vaso aqui ele tem na base aí de 25 litros. E tá lotado aqui de Pink Pride, ó, que elas estão bem gigantonas, bem grandes, algumas delas. Então a gente reaproveita todos esses vasos aí para colocar essas gigantes também. Então, além de reaproveitar os vasos para poder comportar aí as suculentas, cactos e plantas, a gente aproveita aí e faz algumas brincadeiras, como é o caso dessa floreira aqui, para deixar aí o cultivo, o quintal, o jardim bem mais interessante. Já está bonito, mas com certeza vai ficar mais bonito ainda, porque acabaram de ser replantadas. Então tem todo esse estresse da alteração do replante. Mas se você gostou e quiser ver a atualização, eu peço mais uma vez para você deixar nos comentários, que aí eu vou fazendo a atualização para você ver o desenvolvimento delas. E a intenção do vídeo hoje é realmente essa, é mostrar para você que não precisa toda vez que quebrar um vaso aí você pegar ele e jogar fora, porque dá para reaproveitar, tendo aí um pouquinho de material guardado e um pouquinho de criatividade, você consegue peças bem interessantes aí para o seu quintal, para o seu jardim, para o seu cultivo. E sem falar na economia, porque em vez de gastar com um vaso novo, você vai personalizar um vaso novo para o seu cultivo sem gastar muito, só usando o que está em casa. E aí, gostou das dicas do vídeo de hoje? Se gostou e não for inscrito no canal, eu vou te pedir que se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe um joinha, que aí o YouTube vai entender que você gostou e manda todo vídeo novo que a gente postar aqui para você. E quando você curte, comenta, compartilha, o YouTube entende que o vídeo foi bom e ele manda para mais pessoas. Então é uma forma de você também nos ajudar aqui a fazer o canal desenvolver mais rápido e a gente ficar aí cada dia mais animado a trazer novas dicas para você. Tá certo? Combinado? Então tá bom então. Para quem ficou até o final do vídeo, agradeço muito a sua companhia. Desejo para você um excelente final de semana, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.